Oi, tudo bem? Que bom ver você aqui de novo. Você está acompanhando o curso Sobrancelha Profissional, né? Que bom, espero que você esteja gostando. Ou se você chegou agora aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, é o primeiro vídeo do curso que você está vendo, volta lá e vê os anteriores. Acompanha na sequência que você vai gostar bastante. Um conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês. Então deixa de enrolação e vamos começar a aula. Nesta aula agora eu vou te mostrar como fazer as medidas com linha, marcação com a linha. Primeiro eu higienizo, como sempre, a pele da minha cliente, com adstringente ou loção pré-depilatória. Vendo aí que a sobrancelha dela tem algumas falhas, foi retirada errada essa sobrancelha quando ela chegou pra mim. Então eu vou começar medindo o espaço entre os olhos, posicionando o bico do paquímetro no cantinho dos olhos, do canto interno de um olho e do outro. No caso aí deu 3 centímetros. Eu coloco o lápis no paquímetro e marco. Aí, para achar o centro do rosto, eu vou dividir essa medida por 2 e vai dar 1,5 centímetros. Coloco o lápis no paquímetro e marco no meio. Assim eu encontro o centro entre as sobrancelhas, o centro do rosto. Agora eu vou medir o espaço que eu vou deixar para cada lado desse centro, que é o espaço total entre as sobrancelhas. Coloquei aqui 1 centímetro e mais 1 milímetro para cada lado a partir do centro. Então marco aí, posicionando um dos bicos do paquímetro no centro. Marco 1,1 para um lado, 1,1 para o outro. Aí, para não me atrapalhar, eu posso apagar essas primeiras medidas que eu fiz a respeito do espaço entre os olhos. Para essa medida não me confundir, eu posso apagá-la nesse momento. Eu prefiro apagar. E você pode, na hora, se confundir e acabar pensando que o espaço entre as sobrancelhas é aquele, e não é. Ficaria muito afastado. Agora eu vou medir o tamanho das sobrancelhas. As sobrancelhas geralmente têm em torno de 5 centímetros. Às vezes varia um pouquinho, entre 4,5 até 6,5, 5,5. Raríssimas sobrancelhas vão ter mais de 5 centímetros e meio. Então aqui a dela eu marquei 5 centímetros. O bico do paquímetro no início da sobrancelha, na marcação, e marco o final. Se a sobrancelha dela tem 5 centímetros, o ponto alto ou ponto de arqueamento tem que ser sempre um pouco além da metade do início da sobrancelha. Então, no caso aí dela, eu vou marcar 3 centímetros. Então, ela vai ficar do início até o ponto alto com 3 centímetros, do ponto alto até o final da cauda com 2 centímetros. E assim eu tenho marcado o início, ponto alto e o final. Agora eu vou pegar a linha para fazer a definição. Peguei aqui uma linha, essa minha é uma linha de bordado, uma linha de crochê mais fina, mas pode ser a linha que você tiver. Tô passando o lápis branco mesmo nela, mas se você quiser usar lápis preto, lápis dermatográfico, aquele que você conseguir identificar melhor, não tem problema. Ponho bem reto para definir onde a sobrancelha dela vai começar, a altura do início da sobrancelha. Vou passar mais um pouquinho de lápis para você poder ver melhor. E marco dessa forma, sempre sem entortar a linha, procurando fazer bem na horizontal. Agora traço uma linha paralela, que vai ser a altura ali do início, que vai definir a espessura do início. Uma linha bem paralela com a primeira que eu fiz. Sempre lembrando que a altura do início das sobrancelhas deve bater mais ou menos com a altura do final, para não ficar uma sobrancelha com o final mais baixo, com o final descendente. Então eu posso traçar essa linha
até o final para me definir já a altura do final das sobrancelhas. Assim eu já tenho uma base. E agora eu faço ali uma linha ligando um canto ao outro desse retângulo que ficou entre as sobrancelhas, no espaço ali no centro. Bem no ângulo, como está posicionado ali na imagem. Faço a mesma coisa do outro lado. Com isso eu vou encontrar o ponto alto da sobrancelha. Passando pela altura do início em uma e a espessura na parte de cima da outra, e aí eu vou encontrar a altura do ponto alto, como você consegue ver aí. Agora eu vou definir a linha de baixo, chegando também do início ao ponto alto. E agora eu defino o final, do ponto alto até a cauda. Aí eu prefiro ir primeiro pela parte de baixo, porque ali eu tenho a marcação da altura já do final das sobrancelhas que eu fiz anteriormente. Pronto, liguei o ponto alto com a altura do final, a altura e o término mesmo da sobrancelha. Agora na parte de cima também. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Marco a parte de baixo do ponto alto ao final da cauda. E marco pela parte de cima do ponto alto ao final da cauda. Agora eu vou pegar um lápis dermatográfico, que é para você poder visualizar melhor na imagem, e vou apontar ele no meio, vou deixar uma ponta reta nele no meio. Aponto de um lado com a tesoura e do outro, para ficar uma ponta achatada bem no centro, ao invés de fazer uma ponta redonda, porque esse lápis tem o grafite mais grosso. Agora eu vou reforçar. Reforço o contorno para a gente poder identificar melhor. Lembrando que essa sobrancelha é uma sobrancelha em construção, ela chegou até mim com falhas, porque foi retirada pelos de forma errada. Então, a partir de agora, eu vou esperar essa sobrancelha crescer alguns pelos. Então, você vai encontrar muito no seu dia a dia no trabalho esse tipo de sobrancelha, da pessoa que chega com a sobrancelha com defeitos, e você vai ter que ao longo do tempo ir corrigindo. Lembrando que para você reconstruir uma sobrancelha, pode demorar de 6 meses a 1 ano. Então tem alguns locais que demoram mais para crescer. Se a pessoa retirou por muito tempo, tá vendo? Tem uma falha ali embaixo. Se a pessoa retirou por muito tempo pelo naquele local que a gente precisa deixar crescer, pode demorar bastante. Em alguns casos pode até não voltar a crescer. Mas essa cliente, eu conversei com ela, ela disse que foi retirado poucas vezes ali e que costuma crescer. Então eu vou contar com isso. Por isso que no final nós vamos fazer uma rena, que é para ela ir esperando as sobrancelhas chegarem no ponto. Aí eu peço para a cliente retornar a mim sempre a cada 15 dias, no máximo 20, para fazer um controle dessa sobrancelha. Fiz a marcação ali. Confiro para ver se está com a simetria correta, se não tem nenhum erro. Vou dar uma pequena baixadinha ali, porque ela tem um lado que a mímica é mais forte, a sobrancelha é mais forte por causa da mímica, então ela fica um pouco mais alta. Então eu vou abaixar um pouquinho o traçado ali, nesse ponto. Somente desse lado mesmo. Com o cotonete dou uma limpadinha e corrijo o desenho.
Agora eu iniciei a retirada dos pelos, sempre lembrando de esticar bem a pele da cliente para evitar a dor, evitar que a gente belisque a pele, principalmente na região da pálpebra, como eu estou tirando aí. E vamos retirando, lembrando sempre de pegar ao máximo pela raizinha, não pegar o pelo pela ponta, porque isso pode arrebentar o pelo e vai doer mais. Então pegue sempre o pelo bem rente à pele, mais próximo da raiz. Se você abrir menos, não abrir muito a pinça, é melhor porque corre menos o risco de você beliscar a pele. Então acompanha aí então a retirada dos pelinhos. Ergo alguns pelinhos e seguro eles com o meu dedo para cortar. Corto só as pontas, vou cortando sempre aos poucos. Para a hora que eu pentear eles no sentido normal, eu corte, eles deitem e não fiquem com falhas entre eles. Então vou cortando aos poucos, somente o que sai para fora do contorno. Apoiando a tesoura no meu dedo eu consigo mais firmeza, dessa forma que eu estou mostrando. Para evitar que eu tente cortar um pelo e acabe cortando outros junto, e provocando falhas na sobrancelha. Essa parte do corte é muito importante você prestar atenção para não cortar demais, embora todo pelo cortado vai crescer mais rápido do que o pelo arrancado com a raiz. Mas é sempre importante você tomar bastante cuidado, porque essa minúcia vai dar toda a diferença no seu trabalho. Se você prestar bem atenção nisso, não cortar a mais, para não provocar buraquinhos no meio das sobrancelhas. Então por isso eu gosto sempre assim, ó, de apoiar na minha mão e ir cortando aos poucos. Eu posso voltar naquele pelo e cortar mais um pouquinho depois se eu ver que precisa. É uma segurança que você tem de ir cortando aos poucos. Agora vou para a outra sobrancelha e vou fazer a retirada também, como você pode acompanhar aí. Lembre sempre de observar se a sua cliente está usando lente de contato ou se ela fez alguma cirurgia recente nos olhos. Preste atenção, porque muitas vezes você deve tomar cuidado ao apertar o olho dela. Tem clientes que pedem para eu apertar bem forte porque falam que dói menos, que puxa mais a pele. Agora tem clientes que têm uma sensibilidade maior, então no decorrer do trabalho vá perguntando para sua cliente se você está apertando demais, se quer que aperte mais um pouco, porque cada um tem uma sensação diferente e a gente vai sempre respeitando isso.
Peço para a cliente abrir os olhos, vou sempre dando uma olhada. Esse lado dela é mais forte, né, que seria o lado esquerdo. Eu tenho observado que a maioria das pessoas tem o lado esquerdo mais forte, mas isso não é uma regra. Então a sobrancelha sempre corre o risco de ficar um pouco mais alta e às vezes a gente tem que compensar um pouco. Dando ali pequenos cortinhos, sempre tomando cuidado para não cortar demais, não provocar buraquinhos nas sobrancelhas. Quando a pessoa tem um lado mais alto do que o outro, que praticamente todas as pessoas têm, o que nós fazemos? O lado que ela tem mais alto, nós tentamos retirar uma linha a mais por cima e o outro lado que é mais baixo, retirar uma linha mais por baixo. Então a gente consegue fazer um balanço dessa altura. Abaixar um pouco a que é mais alta e erguer um pouquinho mais a que é mais baixa. Então com isso a gente consegue uma compensação. Então sempre você observe isso, observe a cliente com os olhos abertos, com os olhos fechados. Enquanto você estiver avaliando a sobrancelha dela, quando você estiver conversando com ela, ou preenchendo uma ficha dela e tal, você consegue observar os movimentos que ela vai fazendo com o rosto. Assim você já consegue identificar qual é o lado que ela tem a mímica mais forte, que ela ergue mais as sobrancelhas, e qual o lado mais baixo. É como a pessoa fazer musculação, digamos assim, mais de um lado do que do outro. É semelhante a isso, a musculatura fica mais tonificada de um lado do que do outro. E isso acontece mais comum, de uma forma mais comum do que a gente imagina. Repare que nesse caso, para erguer os pelinhos, eu nem estou usando pentinho de sobrancelhas, muitas vezes eu nem uso. Eu vou erguendo com o algodão, penteando com o meu dedo, com a pinça. Vai do jeito de cada um mesmo. Aí está pronta a retirada dos pelos, agora eu vou vir com o esfoliante não oleoso, lembra? Para retirar as células mortas e da pele dela e a gente conseguir que essa rena dure um pouquinho mais, que agora eu vou fazer uma aplicação da rena, como eu disse, porque essa cliente está com falhas ainda, tá com linhas faltando nas sobrancelhas, então para ela não ficar com aparência de uma sobrancelha que tá errada, inacabada, eu vou aplicar a rena para fazer esse disfarce. E vou no decorrer do tempo, de aqui em diante, acompanhando a sobrancelha dela a cada 15 ou 20 dias, até nós conseguirmos que cresça essas linhas que faltam. Mas aqui ela já ficou com um contorno bem aceitável. Já tá bem melhor do que estava antes. Então eu limpei com algodão com água, o esfoliante. Então seco bem com o algodão para poder aplicar a rena. Vendo ali, ó, bem o local onde falta crescer os pelos, certo? Que foi retirado indevidamente. Então agora eu preciso esperar crescer esses pelinhos. Enquanto isso eu vou aplicar a rena, para ela ir aguentando essa fase transitória das sobrancelhas, até chegar da forma que nós queremos. E nós queremos ela um pouquinho mais grossinha, inclusive. Pego o meu dedal descartável, vou usar a rena cremosa, aquela que já vem pronta na bisnaga. Coloco um pouco nesse dedalzinho, assim você consegue ver. Coloco menos, porque se precisar depois eu posso colocar um pouco mais, porque essa rena é prática, já vem pronta. Não preciso misturar com água. Pego o meu pincelzinho fininho, você pode usar um pincel chanfrado aqui nesse caso também, se você gostar. Então agora eu vou aplicando a rena e lembre-se sempre de fazer uma pressãozinha para que a rena pegue nos pelos e transpasse esses pelos para pegar na pele. Senão pode ficar falhas na pele
da aplicação da rena, não pegar direito na pele. Vou com isso cobrir aquela pequena falhinha na beiradinha da sobrancelha dela, naquela linha que nós vamos esperar crescer os pelinhos. Mas não vou ficar modificando o formato da sobrancelha com a rena, como eu até já falei em outra aula. Não ultrapasse demais as sobrancelhas, querendo deixar mais grossa ou mais alongada, ou mudar o ponto de arqueamento de local, fazer um ponto de arqueamento que a pessoa não tem, mais bicudinho. Não faça isso com a rena porque não vai ficar legal. Então eu passo ali a rena, agora eu venho fazendo uma correçãozinha do contorno dela. Pego um palitinho de dentes, enrolo com algodão na ponta, molho e venho contornando em volta do desenho para acertar as bordas. E venho corrigindo assim. Tenho que fazer essa correção rápido, porque a rena começa a agir rápido e já pegar na pele. Então, para que não fique borrado, manchado, torto, eu tenho que vir logo fazendo essa correção com o algodãozinho no palito. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Aí com a imagem bem próxima para você poder ver melhor. Não tem problema eu dar alguma borradinha, ultrapassar um pouquinho o desenho, que aí eu vou corrigir da mesma forma que eu fiz do outro lado, com o algodão no palito. Volto agora ali corrigindo também o finalzinho. E vou acertando o quanto precisar, lembrando que a perfeição nessa aplicação da rena faz toda a diferença. Uma rena bem aplicada vai dar um resultado bem melhor se você for bem minuciosa com o contorno todo, para que não fique uma coisa irregular na hora que a gente limpar depois.
Eu sempre viro o rosto da cliente para mim, peço para ela abrir os olhos, dou uma conferida. As últimas conferidas e limpadinhas com o palito com algodão. Agora eu vou dar o tempo de pausa do fabricante, que é 30 minutos. Agora, após o tempo de pausa, eu vou limpar com algodão bem molhado. Eu vou passando, vou embebendo essa sobrancelha primeiro, molhando ela com o algodão para amolecer a rena, porque a rena fica durinha, forma uma casquinha. Então, assim que a rena absorve essa água e amolece essa água do algodão e dá aquela amolecida, eu vou passando o algodão com suavidade, sem forçar, para não puxar os pelos, para não doer. Lembrando que a gente sempre tem que respeitar o tempo de pausa de cada rena, que o fabricante recomenda. Porque se você limpar antes do tempo, deixar pouco tempo querendo que fique mais clarinho, não vai pegar direito nos pelos, vai ficar uma cor indesejada, pode ficar arroxeada, rosada, amarelada. E também não vai durar nada na pele, o tempo de permanência na pele vai ficar bem comprometido. Além do que, se tiver pelinhos brancos, não vai cobrir. Tem até muitos casos de pelos brancos que são muito grossos, que não dá certo com a rena, que a gente tem que já partir para a coloração de sobrancelhas. Aí isso eu vou explicar em outra aula. Então ali eu estou retirando a rena da outra sobrancelha da mesma forma, umedeço bem a rena com algodão molhado para ela amolecer. E aí eu vou deslizando o algodão sem forçar os pelos da minha cliente. Tem que deixar tudo bem limpinho para não ficar com a testa borrada. Agora eu dou uma verificada. Se borrou a maquiagem da cliente, eu já limpo também. Ela dava com um pouquinho de lápis. E agora você acompanha o resultado, o antes e o depois também. Esse é o nosso resultado. Ah, e pra gente ficar mais perto, corre lá no meu Instagram, me segue lá. Eu sempre tô postando os stories, você consegue ver fotos dos meus trabalhos, algumas coisas sobre a minha vida. Ali você consegue mandar uma mensagem no direct. Gente, eu tento responder todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Então corre lá e já me segue pra gente ficar mais perto. E eu deixo pra você aqui o vídeo anterior e o próximo vídeo.